Nós temos que nos unir. Se a gente não se unir, a gente nunca vai avançar. Quem nos oprime são os cis héteros. Não somos uns aos outros. O gay branco fala isso, mas 5 minutos antes estava sendo transfóbico, 10 minutos antes estava sendo gordofóbico e meia hora antes estava sendo racista. E esse espaço de 20 minutos que ele passou sem fazer merda é porque a internet da casa dele estava fora do ar e o pacote de dados do celular dele já tinha acabado. Que a comunidade LGBT é desunida, todo mundo sabe. De padrãozinho militudo, de gay branco a mulher trans preta, de São Paulo aos confins da floresta amazônica. Todo mundo sabe que a gente não é unido. A gente sabe que a gente é desunido, então tá na hora da gente pensar em soluções, em como se unir. E é essa conversa que eu vou trazer para o vídeo de hoje. Como a comunidade LGBT pode se unir para avançar. Em passos simples? Claro que não! Para de procurar solução simples para tudo, nada do que realmente vale a pena na vida é simples. Vão ser coisas um pouco complicadas mesmo, porque é uma situação complicada. Tá? Vamos parar de preguiça porque vale a pena. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, com conversas que a comunidade LGBT precisa ter, preparada ou não. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, vem fazer parte da nossa comunidade. Só apertar no botãozinho aqui embaixo e se inscrever no canal. E você pode ativar o sininho também, que aí você recebe notificação sempre que tiver um vídeo novo. Ser LGBT faz com que a gente sofra LGBTfobia. A gente vira alvo de LGBTfobia que vem de pessoas cis hétero. Mas existem outras opressões que a gente sofre, que são a homofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia, que são opressões específicas de cada uma das identidades de gênero e orientação sexual. Ninguém nega que toda pessoa LGBT no mundo, em alguma medida, mesmo que não perceba, sofra LGBTfobia. Você pode ser um homem branco, rico, cisgênero, magro, o mais padrãozinho de todos, mas enquanto existir algum país no mundo em que ser LGBT, em que ser um homem gay seja crime, você está sendo oprimido. Isso ninguém nega. Você sofre LGBTfobia, ainda que você não milite, ainda que você possa ser uma pessoa horrível, ainda que você diga que LGBTfobia não existe. Você sofre LGBTfobia. E qualquer pessoa que não seja LGBT pode ser LGBTfóbica. Você pode ter uma mulher que é hétero, que é LGBTfóbica, negros e negras LGBTfóbicos, pessoas com deficiência LGBTfóbicas, pessoas gordas LGBTfóbicas, pessoas pobres LGBTfóbicas também. Existem inclusive militantes feministas, militantes antirracistas, militantes contra a gordofobia, militantes da luta de classes, que mesmo estando na militância das suas causas, ainda são pessoas LGBTfóbicas. Ainda que lutem por uma causa justa, numa outra causa eles estão oprimindo porque são pessoas LGBTfóbicas. A gente não nega nada disso. Mas também dentro de cada movimento existem correntes que lutam internamente nesses movimentos contra a LGBTfobia. Tem as lésbicas, as mulheres bis e as mulheres trans dentro do feminismo. Tem LGBTs negros e negras dentro do movimento antirracista. Tem em todos os movimentos grupos LGBT que lutam para que dentro de sua militância, dentro de seu movimento, dentro de sua minoria, dentro de seu grupo, as pessoas não sejam LGBTfóbicas. E essa é uma informação importantíssima que a gente precisa lembrar. E aí a gente vem para a comunidade LGBT. A gente é desunido, mas por que a gente é desunido? Existe uma série de razões, mas para mim a principal delas é o que mais diferencia a comunidade LGBT da comunidade negra, por exemplo. Quando você é negro, você nasceu de uma família negra e essa família negra no Brasil a gente sabe como é. Então se você nasceu numa família negra, muito provavelmente você nasceu numa família pobre ou numa família que até pouco tempo atrás era pobre. Só que LGBTs não têm a mesma origem. É mais fácil para pessoas negras, mesmo que elas morem em estados diferentes, tenham gêneros e sexualidades diferentes, encontrarem pontos em comum para se entender. Isso acontece porque o racismo afeta as pessoas negras desde antes de elas nascerem. Mas com LGBT não é assim. Ninguém pode dizer com certeza o que faz uma pessoa LGBT ser LGBT. Algumas pessoas dizem que é genético, outras pessoas dizem que é uma característica que se desenvolve com a vida, algumas pessoas dizem que é uma mistura dos dois. Mas o que a gente sabe é que existem LGBTs nascendo em todos os lugares do mundo, em todas as classes sociais, em todas as raças e etnias,
todos os gêneros e, enfim, em todas as famílias nascem LGBTs. Tem LGBTs em todos os países, em todas as religiões, em todos os tipos de corpos. Tem LGBTs que são homens, mulheres, pessoas não binárias. Tem gays, lésbicas, trans, bissexuais, pansexuais, assexuais, aromânticos. Existe uma infinidade de pessoas. Tem LGBT que tem deficiência, tem LGBT que é muito rico, tem LGBT que é pobre, tem LGBT que é classe média, tem LGBT que sai do armário ainda criança, tem LGBT que passa a vida inteira no armário e sai do armário quando é idoso. Tem LGBT que sai do armário ali aos 18 anos. Tem LGBT que é inteligente, tem LGBT que é mediano e tem até LGBT que gosta do Bolsonaro. Ser LGBT não é algo que nos une desde o nascimento, diferentemente do que acontece com as pessoas negras. E muitas vezes ser LGBT nem tá na nossa cara pra gente se identificar na rua. Por isso que é tão difícil a gente se unir, porque a gente é muito plural, a gente tá muito espalhado, a gente é muito diferente entre nós. Mas não se engana, se por um lado a gente ser tão plural e tá tão espalhado pode significar uma dificuldade, por outro isso é uma grande oportunidade, isso pode ser uma grande força para a gente. Justamente por sermos tão diferentes, existem LGBTs que, assim como outras minorias, apesar de sofrer opressão por serem LGBTs, podem ser opressores em outras questões. Existem LGBTs que são racistas e existem LGBTs que são negros e negras. Existem LGBTs que são machistas, existem LGBTs que são mulheres, existem LGBTs transfóbicos, LGBTs transfóbicos, e existem trans entre os LGBTs. Existem LGBTs gordofóbicos e LGBTs gordos. Existem LGBTs elitistas e capacitistas, e existem LGBTs pobres e LGBTs com deficiência. E isso só aumenta a nossa divisão. Por que raios eu ia ter coragem de virar para uma mulher trans preta que mora numa favela, que tem que vender o almoço para comprar a janta, e dizer que ela tem que lutar ao lado e não atacar o gay, branco, rico, super padrão da Zona Sul, que finge que ela não existe, ou que às vezes é até transfóbico, racista e machista com ela? Por que eu ia fazer isso? Porque, vamos ser honestos, esse cara, ele causa mais problemas do que oferece soluções para essa mulher. Ele está muito mais próximo de pessoas que querem ver ela morta do que de pessoas como ela. Não é porque algumas pessoas que querem essa mulher morta também queiram esse cara morto que esse cara não está mais próximo dessas pessoas do que está próximo dela. E bom, a gente está desunido. E desunidos, como é que a gente vai fazer para chegar onde a gente quer? A gente não vai chegar onde a gente quer. E a gente quer o quê? Um estado em que todos os direitos que nos são negados nos sejam garantidos. Que identidade de gênero, orientação sexual não seja impeditivo para a gente fazer absolutamente nada, que a gente não tenha medo de ser quem a gente é, que a gente não seja atacado ou criticado por ter nossa orientação sexual, nossa identidade de gênero. Se a gente não vai chegar lá desunido, a gente tem que se unir. Então, como é que a gente faz? Antes de dizer como é que a gente faz, eu vou pedir para você, se estiver gostando do vídeo, claro, deixar seu likezinho aqui embaixo. Isso vai ajudar muito essa conversa a chegar a muito mais pessoas. Por favor, apertou? Muito obrigado. Vamos continuar. Existem para mim, bem claramente na minha cabeça, dois caminhos para essa situação. Eu só consegui pensar nesses dois caminhos, então se você pensar em outro caminho, você, por favor, diga aqui nos comentários. Nesses dois caminhos, em ambos os caminhos, um dos lados vai ter que ceder e sentir um pouco de desconforto. Eu não consigo pensar numa outra solução sem que nenhum dos lados tenha que ceder, sem que nenhum dos lados passe por algum desconforto. O primeiro caminho é se unir do jeito que a gente está. Todo mundo encarar a LGBTfobia como inimigo comum e ir à luta junto. Ignorar que existam diferenças entre nós, ainda que elas continuem existindo. Nesse caminho, quem vai ceder e quem vai ficar desconfortável são as pessoas trans, são LGBTs negros e negras, são LGBTs gordos e gordas, são LGBTs pobres. E essas pessoas vão ter que continuar convivendo com transfobia, racismo, machismo, misoginia, gordofobia, elitismo e tudo mais. Vão ter que continuar convivendo com isso com o objetivo de chegar num ponto em que não convivamos mais com LGBTfobia. É abrir mão de uma luta em nome de outra.
Nesse caminho, eu até acho que a gente pode conseguir algumas vitórias, mas eu duvido de verdade que a gente consiga acabar com a LGBTfobia. Acho que a gente pode até conseguir acabar com a homofobia para alguns homens gays. Os brancos, os com dinheiro, os magros, mas não todos. Esse é o caminho que muita gente aponta e que muita gente pede pra gente seguir. Que fala, não critiquem os homens gays brancos, vamos nos unir. Pessoalmente, eu acho esse caminho uma merda e acho que indicar esse caminho é de um egoísmo e de uma imbecilidade sem tamanho. Bateu? Doeu? Leva pra casa que é teu. Fica pensando aí nisso se você se sentiu atacado pela minha opinião. Pensa aí se você não oferece esse caminho para de repente não ter que encarar seu próprio racismo, sua própria misoginia, sua própria transfobia. Acho importante você ter essa reflexão. E aí a gente tem o segundo caminho, que também não é fácil, mas na minha opinião é um caminho muito melhor, mais inteligente e mais efetivo. E que traz toda a empatia que a gente pede da sociedade como um todo. Por esse caminho, além da gente usar nossos esforços para combater a LGBTfobia que vem de pessoas cis-hétero, nós também focamos nossos esforços em acabar com as hierarquias internas que existem na comunidade LGBT. Isso significa que entre nós precisamos e devemos nos educar sobre machismo, nos educar sobre as relações étnico-raciais do Brasil, nos educar sobre pressão estética, gordofobia, questões de corpo, nos educar sobre acessibilidade, questões de pessoas com deficiência. Por esse caminho, a gente tem que se educar não só sobre as opressões que nós sofremos, mas as opressões que nós causamos. Quem vai ceder e quem vai ter desconforto nesse caminho? Um pouco de todo mundo. Porque todos nós, em algum ponto, temos algum privilégio sobre outros. Até aquela mulher trans preta da favela, ela não tem deficiência, então ela precisa começar a pensar também em questões de acessibilidade. Mas entre todas as pessoas, quem mais vai precisar ceder e quem mais vai ter que encarar determinados desconfortos, quem mais vai ceder e quem mais vai precisar encarar determinados desconfortos são os homens gays, brancos, cisgênero, magros, padrãozinho, com dinheiro. E eu sei que é uma coisa desconfortável ter que encarar nosso próprio racismo, encarar nossa própria misoginia, encarar nossa própria transfobia. É desconfortável. Mas entre o desconforto de um homem branco cisgênero tomar vergonha na cara e o desconforto de uma pessoa preta ter que lidar com racismo todo dia, eu não vou ter a menor pena do branco. Além disso, por esse caminho, a cada passo que a gente der para acabar com a LGBTfobia na sociedade, nós também vamos estar dando passos para acabar com as outras opressões. Até porque se fosse para eu ficar militando apenas para homens brancos com dinheiro terem mais direitos e terem mais prosperidade, eu não estava na comunidade LGBT, eu estava no Partido Novo. Mas por que eu tenho que lutar contra o racismo também, se às vezes tem negros que são homofóbicos? Lembra que eu falei lá no início que dentro das comunidades tem pessoas lutando para acabar com a LGBTfobia dentro de cada grupo? Então, da mesma forma que a gente fazendo por esse caminho vai ajudar a acabar com opressões de outras pessoas, esses outros grupos estão cuidando para que cada vez que esses grupos deem um passo, também acabe um pouco a LGBTfobia. Então, é a gente confiar no que LGBTs de outros grupos estão fazendo, enquanto eles confiam que aqui, dentro da comunidade LGBT, a gente está fazendo também o nosso para ajudar eles. Eu sei que alguns de vocês têm essa dificuldade em pensar no outro, né? Em ter empatia, em não ser assim egoísta, mas é uma coisa que pode dar certo, é legal de repente. Pensar, tentar. Então, como que a gente vai fazer essa desconstrução? Com duas coisas, duas palavras: conversando e estudando. Eu faço a minha parte, que é não apenas estudando para me desconstruir, aprendendo para me desconstruir cada vez mais, porque ninguém está totalmente desconstruído, todo mundo precisa avançar muito e sempre, mas também criando conteúdos com conversas que a comunidade LGBT precisa ter, mas sempre ignora. E eu realmente espero que dentro das suas possibilidades, dentro das possibilidades de cada um, cada pessoa faça o seu melhor. Às vezes o seu melhor não é muita coisa, mas sendo o seu melhor já está de bom tamanho.
às vezes o seu melhor nem precisa ser fazer tanta coisa. Às vezes o seu melhor pode ser se dedicando mais a ouvir, começando ou até compartilhando conversas e dando espaços para quem nunca teve, dando momento para falar para quem sempre foi silenciado ou silenciada. Isso já vai fazer uma imensa diferença. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, e eu quero dizer que esse canal existe porque algumas pessoas ajudam a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, que são pessoas que às vezes com R$5 mensais já fazem uma diferença que nem podem imaginar. Se você quer ser uma dessas pessoas, se você gosta, acredita no nosso conteúdo, no nosso propósito aqui, só clicar no link aqui embaixo na descrição e fazer parte da nossa comunidade. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!